Para ficar registrada aqui oficialmente a nossa aula, o que que a gente, sobre o que falaremos hoje? Falaremos sobre o FJJ e as osteonecroses cavitacionais. Eu não vou passar aqui o histórico de volta, que não ficou gravado, mas depois, lá para trás, eu falo. Só voltar aqui no nosso título original. Opa, volta, 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 volta. Hoje falaremos sobre FJJ e osteonecroses assépticas. O cirurgião dentista muito comumente tem contato com tipos diferentes de osteonecrose na sua clínica, né? Então, a ideia hoje é falar sobre o tipo de osteonecrose que é asséptica, que é o FJJ, que a gente vai falar sobre o que que é isso, sobre os erros de diagnóstico e sobre as consequências clínicas na odontologia. Porque hoje faz diferença para o cirurgião dentista que opera ou mesmo que não opera. Deixa eu passar rapidinho aqui. Aqui estava falando um pouquinho do histórico da nossa jornada, no sentido de evitar falhas, tanto de diagnóstico quanto de planejamento de tratamento, e eu acredito que evitar intercorrência é o melhor. Nenhum dentista quer ter casos que dão errado, e nenhum paciente quer investir na boca. Gente, os dentistas nem, os pacientes nem querem mexer na boca. Não sei em Portugal, mas aqui no Brasil muitas vezes eles esperam tá assim a boca muito complicada para daí querer mexer. Então, assim, não é uma coisa assim, que seja agradável para o paciente. Ai, que alegria, eu vou fazer cirurgias múltiplas na minha boca, eu vou fazer grandes reabilitações. Não, ele vai mexer e ele quer mexer o mínimo possível, que é o máximo de resultado. E o dentista também, ele quer otimizar o tempo, o material que ele gasta e quer ter um resultado de excelência na sua prática. Ninguém quer que dê errado nada, muito menos quando a gente fala de saúde, de cirurgia, de pós-cirúrgico, de dor, de perder implante, de perder material, ou ter um risco de ter uma necrose séptica ou asséptica, né? Que ambas vão ser muito cruéis para o paciente. Então, sobre isso que a gente quer falar, e essa aula é fundamental, porque muitas vezes a grande maioria dos dentistas não tem um contato com esse tema, ou se tem muita dúvida. Mesmo os meus alunos da mentoria, o tempo todo a gente está falando sobre diagnóstico, sobre análise de imagem, porque é uma coisa assim que a gente não está habituado a fazer. Então, isso é uma coisa importante. Então, deixa eu tirar essa janelinha aqui. Qual que é o impacto do FJJ nas minhas cirurgias? Como eu acabei de falar para vocês, mas talvez não tenha ficado registrado. O fato de você não saber que existe uma osteonecrose cavitacional, uma reação óssea, uma resposta óssea, que não é a lesão periapical, pode colocar muitos dos seus procedimentos em risco. Você pode não entender por que que aquele canal perfeitamente tratado, que o paciente está se queixando, e você olha na radiografia e acha que está perfeito, e ele está dizendo por toda a lei que incomoda, e você diz que é coisa da cabeça dele, ou aquele que é extraído e é feito o implante imediato, e você tem problemas com esse implante logo na sequência, ou enxertos. Então, a gente tem várias situações de reabilitação na odontologia que você não considerar o FJJ é um tiro no pé. Você tem um grande risco de ter intercorrências ou alterações sistêmicas com o seu paciente. E esse é o pior ainda, você ter sucesso clínico e o paciente começar a ter algum desdobro imunológico e você ter uma parcela de interferência a partir da boca. Então, esse é, é um passo a mais na compreensão da imunologia. Então, esse que é o impacto que eu vejo de você saber. Hoje eu penso que eu consigo compreender melhor tudo que meu paciente chega com qualquer coisa que ele tenha, né, de diferente que tenha acontecido num pós-cirúrgico, ou quando eles vêm, muitas vezes chegam para mim na minha clínica desenganados, eles já passaram por inúmeros dentistas, já foram em não sei quantos colegas, e ninguém resolveu a questão deles. Eles continuam com uma dor inexplicável, eles continuam com um sintoma inexplicável, e a gente começa a ter aqui possibilidades de entender. Então, o que que é o FJJ e por que que ele passa despercebido?
A gente chama o FJJ de Fatty Degenerative Osteonecrosis in Jawbone, que seria uma osteonecrose degenerativa gordurosa na mandíbula. Então, essa seria a tradução do FJJ. É uma condição complexa, pouco reconhecida, controversa na literatura, caracterizada por uma inflamação que é asséptica e crônica. Por que asséptica? Porque a gente não tem bactérias. Então, não é um tipo de lesão que vai tratar com antibiótico. E também pode ser um tipo de lesão que não tem sintomas. Algo que não tem sintoma e que acontece subclínico, se não tiver um olhar do dentista para verificar essas situações, vai sim passar batido e você só vai pensar que teve depois que deu errado. Então, a gente poder pensar isso no momento de planejamento, ele ajuda muito. Porque essa natureza silenciosa, essa condição clínica sutil, ela realmente vai ser um desafio diagnóstico significativo. O paciente não vai ter aqui uma dor, um inchaço visível, uma queixa que possa sinalizar para o dentista, tem uma FJJ aqui. Não, porque ele vai acontecer a nível de osso esponjoso, ele não vai acontecer a nível de osso cortical. Então, esse é um dos grandes questões que acontecem aqui. Porque a gente vai ter uma alteração de mineralização, então, nessa estrutura óssea medular. Então, isso não no osso esponjoso, ele não vai acontecer a nível do osso cortical. E vai ter uma substituição desse tecido ósseo por um tecido degenerado e osteonecrótico. Então, muitas vezes, o implantodontista, quando ele abre retalho, porque hoje em dia a gente tem muitas técnicas que você já nem abre mais retalho, mas quando a gente abre retalho, a gente enxerga aquela cortical linda, maravilhosa, e instala o nosso implante ali com muita tranquilidade. Muitas vezes cai num vazio, dá uma olhada, e fala, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Que osso tipo 4 que a gente tem aqui, que densidade baixa, e você pensa que está tudo bem. Só que a gente vê quanto mais cirurgias reais por dia a gente faz, a gente vê a quantidade de tecido alterado e gorduroso que tem nessas regiões e fica pensando quantas vezes você instalou implante em cima dessas regiões. Então, a gente tem essa substituição ali, abaixo da cortical. Então, você tira aquela tampinha de cortical óssea e você dá de cara com um tecido alterado. Se isso não aconteceu, houve erro de diagnóstico e você está abrindo desnecessariamente uma área, que também é uma questão, a gente já vai falar disso. Então, outra característica do FJJ, da osteonecrose cavitacional, é que ela não tem relação com a lâmina dura. Ela não é uma lesão periapical. Então, não vai ser aquela lesão com continuidade do ápice dentário. Ela vai ser uma lesão que vai acontecer além da lâmina dura, vai ser como se fosse uma área alterada. Então, isso dificulta mesmo a detecção. A, a etiologia dessas lesões, elas vêm de uma resposta imune. Então, o que a gente tem que ter nesse local, nesse paciente, é uma alteração de metabolismo ou uma resposta imune, uma cronificação que possa ter acontecido, que pode vir de uma extração, que pode vir de toxinas anteriores, de uma endodontia, que pode vir de desgaste de metal, de procedimentos. Então, a gente tem várias situações que podem ativar o sistema imune a nível local, e esse sistema imune não conseguir resolver essa alteração, cronificando então aquela alteração local, produzindo uma série de mediadores inflamatórios, por exemplo, a quimiocina Hunts, que é uma característica dessa lesão, o que vai sinalizar o sistema imune como um aumento da inflamação como um todo. Então, o que diferencia um FJJ de um cisto ósseo? A presença da quimiocina Hunts. O que transforma o FJJ numa relevância imune? A presença de quimiocina inflamatória, porque aqui a gente tem essa hipersinalização dentro dessa
das regiões. As pesquisas que o Dr. Johann Lechner fez, eu vou basear aqui toda a minha aula, então eu vou falar um pouquinho da revisão bibliográfica do que a gente está falando, vem dessas publicações, esses 4 volumes de pesquisa do Dr. Johann Lechner, que estão em alemão, sobre o FJJ. Então, aqui tem centenas de casos, descrição de histopatológico, imagem radiográfica, relação com pacientes que têm alterações sistêmicas também, dentro desses 4 volumes, o livro em inglês e o livro em português, que vem da nossa produção. Então, aqui, ó, um vídeo bem cru, assim, mas ele ilustra o que pode acontecer após uma extração. Então, quando você fez uma extração dentária, você vai ter uma resposta inflamatória local, você vai ter ali ativação de receptores, você vai ter uma indução de uma osteogênese para formar novamente essa matriz óssea, né, desse paciente. Opa, voltou aqui. Ah, ele está mais pequenininho aqui. Tá. Eu tenho um vídeo que aparece isso aqui um pouquinho mais. O que que vai acontecer? Quando você tem alterações locais, um aumento do estresse oxidativo, um aumento de uma resposta inflamatória, uma persistência de uma resposta inflamatória crônica, a gente acaba não tendo essa estimulação dos osteoblastos. Você começa a ter uma osteoclastogênese, você começa a ter uma alteração desse perfil celular. E aí a gente tem, dentro da osteoimunologia, que é a nossa principal fonte de estudo aqui, várias formas de compreender o que acontece dentro dessa transformação. Como hoje a minha intenção é falar sobre os erros de diagnóstico, eu não vou entrar tanto nessa parte da inflamação e da osteoimunologia como eu costumo entrar nas aulas. Eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho de evidências, né? Só para a gente começar aqui. Então, esse artigo é uma revisão, Fatty Degenerative Osteonecrosis in the Jaw, Breeding, Molecular Insights and Clinical Practice. Então, aqui a gente tem uma revisão feita em 2025 por essa equipe da Polônia, que foi publicada agora no International Journal of Molecular Science. E assim, eles compilaram todas as publicações que tem a respeito daí usaram aquele sistema Prisma de revisão para catalogar, para fazer os filtros. E chegaram alguns estudos, então eu estou colocando aqui alguns estudos básicos, basicamente trazem informações mais precisas a respeito do FJJ. Então, o que que a gente pode perceber aqui? A gente vai ter vários estudos do Dr. Johann Lechner, a gente tem estudos do Flores, Lechner e Bayer, Lechner Dietrich, Lechner e Stich, Gordi, Godelat, Almeida, Bravo Calderon, Sensimen, Sado et al., Bazzucci, Lipani. Então, a gente tem aqui uma série de outros artigos que também referenciam na literatura esse tipo de osteonecrose. Percebam que a gente tem ali uma segunda coluna falando de terminologia. Dr. Johann Lechner fala muito de FJJ ou BMDJ, que é Bone Marrow Disease in Jawbone, que é um termo comum dentro da literatura, dentro da bucomaxilo. Então, vocês vão ver muito artigos referenciando o FJJ, alguns falam JC, Jawbone Cavities, NICO, que seria a neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica, é quando a gente tem um FJJ relacionado à dor. Tem aqui um outro termo, FOBMD, a CFOJ. Então, a gente tem aqui algumas variações de termos sinalizando essas osteonecroses, mas referenciando a mesma patologia. A, os participantes, né, seriam a casuística, ela varia de 210, 43, 46, 129, 17, 301, 449, um caso clínico, 227. Então, a gente tem aí uma média de idade desses pacientes, uma média de 50 anos, 40 anos,
30, então tem uma média variável dentro desses casos, principalmente quando é caso um. A região que mais acontece são nos maxilares, né? Normalmente a gente tem uma prevalência maior em áreas de terceiros molares, então a gente percebe que realmente essas lesões elas acontecem mais em áreas de terceiros molares, em áreas de dentes extraídos, por isso que é tão importante para o implantodontista considerar essas lesões. Aí, dentro dessas publicações, algumas publicações se referem aos mediadores imunoistoquímicos, HUNTs, FGF2, receptor de interleucina 1. Então, você tem uma prevalência de HUNTs aqui, esses tipos de mediadores, e ausência, normalmente, das citocinas que estão presentes numa resposta inflamatória aguda. Por exemplo, interleucina 6, interleucina 1, né, que normalmente TNF-alfa, que vão acontecer numa resposta aguda, porque aqui a gente tem uma lesão de natureza crônica. Para diagnóstico, existe uma prevalência entre os autores aqui, falando tanto do OPG, que seria a nossa radiografia panorâmica, seria 2 dimensões, a Conibin, o CBCT, né, que vocês vão ter a tomografia computadorizada, que nem a gente tem aqui Conibin, para vocês seria uma CBCT, e o ultrassom transalveolar. Alguns se referem à ressonância magnética, tem algum artigo aqui também que vai se referir a, deixa eu ver se está nessa ou não. Mas a gente encontra na literatura alguma referência também à ressonância magnética, mas basicamente você vai ter aqui o CBCT como um parâmetro, que é o que a gente ensina, por exemplo, na nossa mentoria, os dentistas a ler, né? A gente recebe muito caso aqui, pelo menos no Brasil, com os cortes prontos, e aí você tem a leitura do radiologista sobre aquela lesão, e ele não está procurando. Muitas vezes os radiologistas até cortam as áreas do terceiro molar aqui, porque o paciente não tem mesmo, o que que você vai ver lá, né? Então, às vezes você tem que pedir, não, eu quero visualizar a área retromolar, eu quero visualizar a área de tuber. Então, aqui seguem, vocês podem pegar esse artigo para vocês darem uma olhada depois, ó. Várias referências ainda do Lechner, Ida, Iomenotti, Wilson et al., Schneider et al., Lee et al., Medeiros et al., Barker et al., Marchetti-Lello, Skankland and Bucco, Chiang et al., né, Vasconcelos e Cruz, que aí a doutora Joana, né, de Portugal, também se referenciando a essas questões. Então, aqui eu trouxe esse artigo porque ele é de 2025 e ele está organizando essas referências bibliográficas, e aqui a gente tem já uma série de publicações para começo, então é um artigo que eu recomendo. Outra base ainda que eu posso citar para vocês é a posição da Academia Internacional de Medicina e Toxicologia Oral, que é o IOMT, né, a respeito das cavitações. Então, aqui a gente tem um documento elaborado pelo IOMT, falando sobre as cavitações, citando já mais uma série, principalmente o Dr. Jerry Bucco, que é um dos pioneiros, né, dentro dessa área, que é um bom ponto de partida para quem acha que isso é bobagem ou que não tem, né, nenhuma evidência científica. Os principais erros em diagnóstico, então, e tratamento que levam a falhas clínicas, eu começaria pela forma com que nós analisamos o nosso paciente. Então, há um tempo atrás, quando eu me formei, em 2000, já fazem 25 anos, a gente pedia radiografia panorâmica quando a gente ia fazer um implante dentário. Então, era como a gente programava aquele paciente. Não tinha disponível naquela época o CBCT, a tomografia computadorizada, não era assim tão viável para todo cliente e não tinha em toda a cidade. Então, era uma coisa mais complexa, né? Mas com o passar dos anos, o CBCT, a Conibinha, hoje eu sei que muitos colegas até da medicina dentária aí de Portugal têm esse aparelho na própria clínica, que facilita muito também.
Então, esse treinamento do profissional em analisar somente panorâmica é um erro crasso. Que numa panorâmica você não vai ver o FJOJ, porque você tem a sobreposição da cortical óssea ali. Você não tem uma imagem tridimensional para ver a cortical medular. Então você pode facilmente ser enganado por essa imagem. Então essas lesões de FJOJ, elas vão aparecer com umas áreas radiolúcidas, muitas vezes difícil de distinguir. Então, você precisa de técnicas complementares, como um CBCT, e eu indico você analisar esse DICOM, esse arquivo em DICOM, que é o arquivo originado, né, da obtenção da imagem do tomógrafo, que você possa analisar a parte sagital, a coronal, né, a axial, você navegar nessa imagem para você realmente entender qual que é o padrão ósseo que esse paciente tem. Então, é uma forma da gente analisar o nosso paciente enquanto você não tem uma tecnologia melhor, como o ultrassom transalveolar, que seria algo interessante para a gente ver aqui. Então, eu quero reforçar aqui com relação ao diagnóstico, porque existe uma ordem lógica quando a gente vai falar de mico, de FJJ, de osteonecroses, que seria você começar por uma correta anamnese para ver se existe lógica, gatilhos, respostas que possam ter induzido a formação desse FJJ. Ele não vai aparecer do nada, não vai aparecer em dente saudável, não é assim em todo lugar que tem a precisamos ter um exame de imagem. Se a gente tiver exames complementares, melhor ainda. E o histopatológico, gente, é o que acontece em qualquer lesão. Eu fico muito chateada quando a gente está falando assim de odontologia integrativa, de odontologia biológica, como se fosse uma coisa assim, uma especialidade nova que assassina o bom senso. A odontologia tradicional, ela precisa ser executada muito bem, precisa ter excelência na sua execução. Quando a gente pega qualquer tipo de lesão na boca de um paciente, você não tem condição de afirmar o que é aquela lesão se ela não passar por um histopatológico. A morfologia, ela é um dos aspectos para você considerar numa lesão. Mas é o histopatológico que vai definir. A gente manda para o laboratório, manda fazer a biópsia, manda fazer o histopatológico. Aqui é a mesma coisa. Então, antes de sair dizendo que tudo é mico, que tudo é FJOJ, a gente tem que também passar essas amostras pelo histopatológico. A gente não vai assassinar esse passo. Então, é um erro crasso, porque depois eu vejo gente dizendo: ah, metia mico e tirou, não adiantou nada. Claro, fez o diagnóstico errado, fez cirurgia onde não precisava, complicado. Então, a panorâmica, né, ela vai nos dar essa sobreposição da cortical, você precisa ter um grande desgaste ósseo para que você veja na panorâmica realmente um FJJ. Então, você não vai ver. Então, muitas vezes, e eu tenho paciente que nem panorâmica, tem paciente que nunca foi pedido panorâmica na clínica. Gente, eu pego cada caso, paciente assim com a boca inteira, com porcelanas, paciente com dinheiro, paciente assim bonita, uma moça assim cuidada, vaidosa, porcelanas em todos os dentes da boca, com doença periodontal, com lesão radicular, com raízes tratadas com canal cheia de infecção, e ninguém nunca viu. Só ficaram limpando, né? Fazendo raspagenzinha, jatinho. Ninguém nunca pediu uma panorâmica, uma tomografia, nunca viu. É a mesma coisa que jogar sujeira por baixo do tapete. Então, hoje a gente tem uma linha da odontologia que faz lâmina, faz estética, a estética prevalecendo muito sobre a doença. E a gente aqui está na outro lado, querendo ver como é que está essa condição óssea, como é que realmente está esse local que eu estou fazendo a minha implantação, como é que está essa questão cirúrgica. E aqui eu estou segurando o dispositivo do cavital, num dos treinamentos que eu fiz. Então, assim, principais erros no diagnóstico e tratamento que levam às falhas clínicas. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Essa é a minha boca, tá?
Então, essa panorâmica é minha, Regiane, é minha. Eu extraí os meus quatro sisos, e se você olhar essa minha panorâmica aqui, talvez não tenha, assim, significativamente grandes alterações em região retromolar. E esse é meu exame de cavital. Esse é um exame obtido pelo ultrassom transalveolar da minha boca. Então, esse aqui é o meu caso. Eu já fiz uma dos lados, eu não fiz, não operei os dois lados ainda. Então, quando você analisa pela imagem do ultrassom transalveolar, essas áreas em vermelho que vocês visualizam ali são áreas compatíveis com degeneração óssea. Então, vocês podem ver, por exemplo, ali no dente 27, 20, no 17 ali, que a gente tem só pontinhos verdes. Isso quer dizer que ao redor desse dente o osso está saudável. Quando a gente vai para a região ali do 28 e 29, que seria a região retromolar, a gente começa já a ver essas áreas avermelhadas, que quando você vai medir, são áreas de extrema baixa densidade, são compatíveis com osteonecrose. Então é muito fácil, né? Se a gente levar isso para outras situações, por exemplo, um dente que foi extraído, você vai fazer uma implantação e você olha lá na tomografia, tá mais ou menos, e você vai lá e implanta e depois tem problemas. Pode ser que você falhou no diagnóstico dessa degeneração óssea local, não viu que estava acontecendo isso e conduziu sua cirurgia desconsiderando. Hoje, o ultrassom transalveolar, ele é um dispositivo sugerido para fazer análise de densidade óssea. Então, ele consegue atravessar as corticóides ósseas e tem uma frequência que vai ser transmitida de uma placa para outra e consegue, então, dessa forma, rastrear as regiões que estão com boa qualidade óssea ou não. Que nem nessa imagem, a gente vê que o lado direito inferior, todo verdinho, ou seja, alta densidade, e a gente vê que o lado esquerdo já não está dessa forma, né? Outro ponto que eu sempre falo, se vocês estão vendo a minha aula pela, não é a primeira vez, vocês já me ouviram falar isso. Eu tenho um certo desconforto extremo quando os colegas chamam tudo de Nico. Então, assim, lesão periapical, abscesso, cisto, periapicopatias, eles continuam sendo lesões periapicais. Eles não são Nico. Nico é um tipo de osteonecrose que está relacionada à neuralgia. Então, os tratamentos são diferentes. Se a gente começa a botar tudo dentro do mesmo balaio e dizer que tudo é Nico, a gente vai prejudicar o paciente, o outro a gente não vai ter um tratamento adequado. Então, um dos maiores erros que eu vejo com relação ao FJJ e ao Nico é que tem uma turma que não vê e que instala implante, extrai o dente, faz implante imediato, instala implante em furca, cai no vazio. Tem questões simplesmente desconsideradas, tira a cortical óssea dessas regiões com FJJ, faz enxerto autógeno em outras áreas, é, desconsidera a contaminação dos canais. Então, tem uma turma na odontologia que simplesmente não enxerga as osteonecroses cavitacionais, o FJJ, acho que não existe, que é bobagem. Aí existe uma outra turma na odontologia, que é o extremo, que acha que todas as áreas sem dente na boca são Nico. Tudo é Nico. Eu já peguei, gente, paciente encaminhado por médico que disse que não ia tratar aquele paciente enquanto ele não tirasse os nicos da boca. Então, por um lado, tem uma banalização do termo nico para representação de campo interferente, levando a cirurgias desnecessárias, e muitas vezes iatrogenias. E também tem a turma que fecha os olhos para isso, não vê que isso existe e pode estar causando problemas para o paciente. Então, eu acredito que esses dois extremos são péssimos. O meio termo, o que que é?
a gente se capacitar em analisar essas lesões, em identificar elas cada vez mais e resolvê-las na nossa clínica. Se não é, não é. Se é, resolva, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Aqui eu tenho um caso bacana de um dente que a paciente teve uma fratura interradicular aqui, e quando eu removi esse dente, ele veio com o osso medular junto. E assim, foi uma extração delicada, não teve assim nenhuma. Eu até estranhei quando eu tirei esse dente, veio esse tecido ósseo extra. Depois, quando eu fui analisar, eu vi que entre as raízes tinha um tecido ósseo modificado, que a gente vê aqui como se tivesse brilhoso, amanteigado. E no ápice dentário você vê essa região mais avermelhada, que são os abscessos propriamente ditos. Então, esse é um excelente exemplo de um dente na qual a área óssea entre as raízes tinha FJJ. Isso é muito comum nos dentes com endodontias. Aí eu fico pensando quantos implantes eu instalei em região de furca na minha vida pregressa, né? Então, são esses casos. Outras questões com relação a diagnóstico, por exemplo, esse é um caso de carcinoma, tá? Uma paciente que me procurou para saber se ela tinha nico, porque ela tinha uma dor submandibular. Ela foi num colega, num dentista, ele pediu essa panorâmica, viu essa quantidade óssea bacana aqui, extraiu esses dentes e fez carga imediata com implantes. Não estamos aqui para julgar esses implantes, esses encaixes que são diferentes, né? A gente pode ver que é diferente aqui. E essa paciente, eu acho que eu tirei aqui o caso dela. Na tomografia, ela tinha rompimento da cortical óssea lingual e tinha um abaulamento do tecido, tecido mole submandibular. Então, ela foi encaminhada para um cirurgião de cabeça e pescoço, ela fez biópsia e foi detectado que ela tinha um carcinoma. Então, veio a importância de você pedir um exame a mais para um paciente. De repente, o colega foi lá e fez implante sobre uma mandíbula que estava com um carcinoma. Né? Aqui um outro caso que a gente vê muito parecido, mas aqui a paciente tinha os dentes e uma extensa perda óssea aqui, tanto rompimento de cortical, vestibular e lingual. Isso aqui é mico? Não. Isso aqui é FJJ? Não. Por quê? A gente não tem rompimento de cortical óssea nos FJJs. Essa paciente ela foi operada, foi mandado para biópsia e da biópsia ele retornou como um cisto ósseo traumático. Então, pronto, a gente tem o nosso diagnóstico e a gente sabe que não era aqui nada, uma alteração oncológica, mas a gente sabe o que que é. Então, é muito importante, né, essas questões dentro de diagnóstico. Eu coloquei aqui um slide que é só para fazer uma provocação, porque isso é um tema mais complexo que gera uma aula, um módulo inteiro, né, dentro do nosso curso, mas é para vocês saberem que nem todo paciente está no momento certo de operar. A gente tem uma relação chamada TH1, TH2 dentro da imunologia que nos diz se o nosso paciente está com uma ação mais pró-inflamatória ou anti-inflamatória, ou seja, se o nosso paciente está num quadro agudo ou se o nosso paciente está um quadro mais crônico. E a gente tem um perfil de citocinas, interleucina 1, 17, 2, 6, TNF-alfa, interferon gama, que vão estar presentes nesses pacientes que estão com uma ação mais pró-inflamatória, ou seja, aqui vai ser o paciente que está alérgico, vai ser o paciente que vai estar num quadro agudo, e os pacientes que vão estar mais cronificados. Fator de crescimento, interleucina 4, interleucina 10. Então, a gente tem condição de ver a relação entre esses dois elementos, entre TH1 e TH2, para ver se o nosso paciente está com o sistema imunológico bloqueado ou não.
Muitas vezes o paciente vai direto tirar o Nico, o FJJ, pensando que aquilo vai resolver a vida dele, e ele está com o sistema imunológico dele tão alterado que simplesmente aquela cirurgia vai fazer mal para ele. Então, esse é um ponto que a gente considera também, que eu só estou colocando aqui, porque isso realmente é algo que às vezes a gente nem sabe, nem pede, mas tem uma série de exames séricos que a gente pede dentro do preparo desse paciente para ver, checar como é que está o metabolismo do cálcio, para você checar como é que está o metabolismo ósseo em geral, função de tiroide, paratiroide, calcitonina, PTH, própria vitamina D, é, os fatores que podem estar gerando intoxicação, inflamação, marcadores inflamatórios. Então, a gente tem hoje uma lista de exames séricos que o dentista pode verificar para ver a condição do paciente. E esse aqui é um a mais, né, que pode ser pedido para que a gente veja como é que está a condição imunológica, né, desse paciente, para ver se é o caso de operá-lo ou não. E aqui eu coloquei mais uma provocação, né? O dentista biológico integrativo que remove vários micos num paciente que está com condição aguda ou infecciosa, será que ele está sendo realmente integrativo? Que a gente tem aqui também ordens terapêuticas de execução, de planejamento. Se o nosso paciente está com quadros infecciosos, a gente tem essa compreensão que o FJJ é um quadro asséptico. Então, na escala de prioridades, o que que se resolve primeiro? A condição crônica, a condição aguda infecciosa. Então, isso gera muita dúvida entre os profissionais e, infelizmente, às vezes, decisões errôneas são tomadas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando o nosso paciente está em quadro agudo, quando o nosso paciente está num quadro infeccioso ativo. Então, aqui um exemplo bem didático, até, de uma imagem de um FJJ, que a gente consegue medir ela, né? Aqui nesse corte, dá para medir a altura, a profundidade, se ela está mais para lingual, se ela está mais para vestibular, a distância que ela está do nervo. Então, a gente, navegando nessa imagem de Dicon, nessa imagem tridimensional, a gente tem condição de localizar essas alterações dentro do osso. Aqui um outro caso de um paciente com síndrome de fadiga crônica, em que você vê aqui uma panorâmica e a gente está vendo um CBCT. Só que nesse CBCT não está aparecendo nada. Ele não está com tanta alteração aqui nessa região. E você vê que no ultrassom transalveolar tem uma degeneração bem evidente aqui. E aí o paciente vai lá, 28 anos, faz a remoção cirúrgica desse FJJ e de repente melhora da condição de fadiga crônica dele. Por quê? Pela hipersinalização de quimiocina Hunts que essas lesões podem ter. E na literatura a gente tem Hunts, eu não entrei nessa linha hoje, porque eu queria falar mais dos erros de diagnóstico, é, mas a gente tem relacionamento da quimiocina Hunts com uma série de alterações imunes, alterações sistêmicas que o nosso paciente pode ter na nossa cadeira, a gente simplesmente não está relacionando com a boca, no caso. Então, as consequências diretas do diagnóstico errado, né? Os sintomas que você não relaciona. Então, pessoal, me conta aí, pessoal que está aqui na reunião agora, se vocês já tiveram algum caso assim estranho, né? Conta aí no chat para mim, para casos atípicos que vocês tenham tido. Se alguém já teve alguma coisa sem explicação, aquele caso, que, meu Deus, o que aconteceu aqui? Estava tudo perfeito. Então, FJJ é geralmente assintomático. A gente não vai ter alteração de mucosa sobre esse osso afetado, a gente não vai ter alteração da cortical, então você não vai ter uma alteração patológica visível clinicamente, no exame clínico na sua cadeira. Em raros casos, a gente pode ter uma dor de neuralgia. Normalmente, a gente vai ter o FJJ relacionado a doenças sistêmicas, síndrome de fadiga crônica, condições neurodegenerativas. O Nico, ele é muito fácil de resolver quando ele realmente é Nico. E aí, tem um outro adendo aqui. Aqui no Brasil, a gente tem uma disciplina chamada
uma disciplina de dor orofacial. Tem vários colegas especialistas nessa disciplina. E eles tratam dezenas de patologias e diferentes tipos de neuralgias. E daí, quando a gente vem e fala que tudo que acontece na boca é Nico, a gente até está desrespeitando o conhecimento desses colegas. O Nico, ele vai ser um tipo específico de neuralgia associada ao FJOJ, osteonecrose cavitacional. Ele é um subtipo de FJOJ. Não é toda dor que existe na boca, toda neuralgia que é o nico. Ela pode ser uma neuralgia trigeminal, ela pode ser uma neuralgia de outros pares nervosos que a gente tem. Então, a gente tem todo um diagnóstico diferencial para fazer aqui. Então, isso é importante dizer aqui também, para a gente não generalizar e dizer que tudo é nico. A degeneração da medula óssea ela pode afetar a colocação de implantes, porque reduz a densidade óssea, e você vai colocar o seu implante em cima de uma área cheia de quimiocina inflamatória, de alteração óssea, é uma coisa a se pensar. Dores crônicas persistentes, aquela dor atípica facial, quando você entra no atípico, o atípico normalmente é FJJ. O atípico normalmente é o Nico. Então, aquela dor sem explicação, aquela dor residual, aquele desconforto, aquelas falhas sem motivo aparente, aquelas intercorrências inesperadas, repetidas, normalmente estão relacionadas ao FJJ. Então, isso pode sim, infelizmente, afetar a nossa cirurgia. Eu gosto de colocar esse slide, apesar de não ficar feliz pelas coisas que aconteceram, mas são algumas notícias, hoje até tem muito mais, de pacientes que vieram a óbito após algum procedimento odontológico. Tiveram choque séptico após extrair um dente, morreu de infecção após colocar as facetas, infecção generalizada após extração de siso. Normalmente, eles se referem a infecção generalizada relacionada a algum tipo de cirurgia. Então, por que que eu coloco esse slide aqui? Porque para nós que estamos com um foco em imunidade, para nós que pensamos em osteoimunologia, em preparo do paciente, entender como é que está esse sistema imune, o momento de operar, é mais difícil de acontecer uma intercorrência dessas, porque nós estamos com um foco no sistema imunológico. Se você não considerar o sistema imunológico, o momento imune, os exames do paciente, o preparo daquele paciente para a cirurgia, a gente pode ter intercorrências graves como essas também. Então, são extremos, desde você ter uma falha numa implantação, até você ter algo realmente grave acontecendo com o seu paciente por não considerar o sistema imunológico, né? As células do sistema imunológico, as células tronco hematopoéticas, né? E todas essas alterações que podem estar acontecendo. Afinal de contas, a gente tem, a gente trabalha com o osso medular, então a gente vai ter aqui ativação desse sistema imune, desse tecido, dessas células, essas respostas de sinalização vão estar acontecendo o tempo todo. E aí vem outros riscos, os riscos na instalação do implante. Se você colocar o implante sobre uma área com FJJ, você pode sim ter questões, você pode ter falhas, e as patologias não diagnosticadas, as dores atípicas, né? Então, aqui tem uma publicação falando da relação íntima do titânio com o FJOJ. Então, opa, deixa eu tirar aqui, que senão vai me atrapalhar essa caixinha aqui. Isso. A relação íntima do FJOJ com implantes de titânio. Então, a gente tem aí algumas situações que podem acontecer com relação ao titânio. Então, isso aqui, quando eu vou para o Congresso de Dubai, que eu fui falar de implantes cerâmicos, e agora eu estou indo para Madrid, em junho também, nas conferências de implantes cerâmicos lá, para falar de osteoimunologia, a gente vai falar dessas relações dos implantes com o sistema imunológico. Se você instalar um implante caiu naquele vazio, ou seja, instalou o seu implante sobre um FJJ, você vai ter falha. Essa paciente aqui, ela tinha sucesso. Ela estava com o implante osso integrado, ela estava com o dente em função, mas ela tinha dor
desde que ela instalou esse implante. E na tomografia eu detectei ali, vocês conseguem enxergar essa imagem que está associada a esse dente e esse implante. E a remoção do implante está muito fácil de ver aqui a parte da trefina, onde o osso estava entre as roscas, e a área que não era o osso saudável, que estava em contato com essas roscas também, que era o FDOJ propriamente dito. O FDOJ, vocês têm que entender que essa região ela vai estar cheia de produção de quimiocina inflamatória. Então, quando a gente fala em integração e imunidade no sistema imunológico, então hoje os congressos de implante eles estão indo muito para essa parte da imunologia também. A gente normalmente considera a integração, que é a estabilidade mecânica desses implantes dentro do tecido ósseo, mas a gente também tem a mielointegração, que é o microambiente da medula óssea, onde seu implante estará inserido. Então, a gente tem que considerar essas populações de células heterogêneas nesse nicho ósseo perimplantar, esse nicho da medula óssea, entre o osso e o sistema imunológico. Até está aqui o QR Code para acessar o artigo que eu tirei essa informação. Eu gosto muito desse artigo, por sinal. Então, aqui um caso de um colega nosso, até lá do curso de São Paulo, o paciente fazia 15 anos que tinha dor crônica, né, nessa região dentária, nessa região da face superior, acho que aqui era o lado esquerdo, né, do paciente, e a gente vai ver aqui nos cortes, você consegue identificar uma área alterada aqui. E veio da radiologia já com a medida, olha lá que lindo, 6,97 de espessura, 13 de altura. Que implantodontista que não ia instalar um implante aí? Paciente com dor crônica, região do 27. Aí você vai colocar um implante nessa região, você vai perpetuar a dor dele para sempre. Então, existem vários artigos, principalmente com relação a implantes, falando da osteoimunologia, da osteointegração dos implantes, como isso entra dentro da questão de seleção de materiais, entra dentro das técnicas, da resposta inflamatória, da resposta imune, né, aos materiais. Então, aqui a gente tem toda uma linha, né, ou outro artigo falando sobre o desbalanço da microbiota oral, o sistema imune, aos problemas do implante. E todos esses artigos citam os materiais, tanto o titânio quanto a cerâmica, né, como opções para a gente utilizar. Então, a gente tem aí respostas imunes diferentes associadas. Então, quais fatores influenciam a tua cirurgia, os teus resultados, as tuas intercorrências, né? Então, o colega falou, teve uma pergunta no chat ali logo no começo. Qual que vai ser a nossa conduta quando o nosso paciente tem um metabolismo ósseo alterado? Qual vai ser a nossa conduta quando o nosso paciente já toma uma medicação como um bifosfonato que já predispõe ele a ter uma osteonecrose visível para qualquer dentista? Agora me respondam, se o seu paciente já tem um FJOJ, ele já tem uma alteração, e ele começa a usar um bifosfonato, a probabilidade dele ter uma osteonecrose exposta é muito maior. Então, a gente tem uma publicação do Dr. Lechner, que inclusive está aqui no nosso livro também, falando, comparando os pacientes que têm as osteonecroses por bifosfonato com os pacientes que têm um tipo de osteonecrose que ainda não está visível, seria a osteonecrose cavitacional, e ao fazer o uso de um bifosfonato, você aumenta muito a possibilidade dele ter complicações relacionadas à osteonecrose. Ele passa a ter mais possibilidade de ter a osteonecrose visível, infecciosa, aquela que vai comprometer a mucosa cortical, a básica, né, a tradicional osteonecrose por medicamentos, a medicamentosa, por bifosfonatos, né? A dor facial atípica, ela pode estar envolvida aqui também, como a gente já citou. Esse é um caso que eu apresentei
no OMD, no congresso lá em Lisboa, a primeira vez que eu fui para Portugal, de neuralgia e dor facial atípica relacionada à osteonecrose asséptica, o FJOJ. Então, aqui foi um relato de caso de uma paciente que tinha retirado esses implantes 20 anos atrás. Ela começou a apresentar essa neuralgia facial ela simplesmente resolveu 100% dessa dor após as nossas cirurgias. Então, era um caso típico de FJJ mesmo. Então, tem esse caso completo. O Dr. Jerry Bucco, ele cita a neuralgia induzida por osteonecrose cavitacional. Essa aqui é uma imagem clássica em que ele fez uma análise de pacientes que tinham neuralgia sem explicação e achou áreas necróticas ao redor do nervo alveolar e deduziu que toda a neuralgia poderia estar associada, né, a essa desmineralização desse nervo alveolar inferior e tal. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Até o próprio Dr. Jerry Bucco retirou o termo nico, mas as pessoas continuam a repetir. A gente tem as dores associadas ao FJJ, não só por contato direto com o nervo, mas por causa da presença de quimiocina Hunts, que o quimiocina Hunts ela pode desativar os receptores opioides e ter essa ação neuropática nociva. Então, a gente tem outras vias quando a gente fala disso aí. Falhas em cirurgia retrógrada, por exemplo, por que que uma endodontia deu errado? Você foi lá, retratou esse dente, aí você foi lá, fez a cirurgia, por que que deu? Né? Então, muitas vezes a gente, vou citar aqui um item, então, quando a gente fala de endodontia, na nossa aula de campos interferentes dentro da mentoria ou dentro dos cursos presenciais, tem uma aula inteira falando de endodontia. Isso é um dos aspectos que seriam a variação anatômica. A gente ainda vai ter os túbulos dentinários, as contaminações, as toxinas, os tipos de bactérias, as toxicidades associadas, mas muitas vezes a gente tem aí variações anatômicas diversas e é impossível você ter um dente asséptico na boca. Então, isso se transforma num contínuo de inflamação ali. Outra situação que pode acontecer que também ativa o sistema imunológico do nosso paciente seriam a microcorrosão de alguns materiais que pode acontecer, principalmente com relação ao titânio. Então, o titânio ele pode gerar, né, essa microcorrosão que vai gerar uma resposta imunológica alguns tipos de liga. Então, esse aqui é um ótimo artigo para começar a estudar sobre isso, porque ele não fala só do titânio, ele fala de todos os tipos de dissolução metálica, de microcorrentes que podem acontecer, de galvanismos e alterações que podem estimular o sistema imunológico, então é um bom exemplo. Aqui, hoje em dia, quando eu mexo eu não mexo mais com metal, não faço mais metal, mas essa paciente veio com um protocolo clássico e a gente consegue ver aqui a corrosão visível na remoção, fora a dificuldade de higiene que ela tinha, a gente vê a oxidação. Então, não existe implantodontista que não limpa a região quando você vai tirar uma coroa metalocerâmica, que você não tem que limpar aquele parafuso, aquela parte interna daquela coroa, a gente sempre tem alguma questão acontecendo com relação a isso. Fora falhas da integração, aqui a gente tem uma falha do implante de zircônia, oxidações, falhas locais ao redor de implantes de titânio, então, que podem acontecer por quê? Né? Por essas alterações do sistema imunológico situações em que você considera o osso apto para você fazer aí um protocolo básico e você vai ver o paciente pode ter outras alterações acontecendo em regiões aqui diversas, né? Então eu diria para vocês, deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui, né? Diagnóstico, planejamento, o estudo desse sítio implantar, o preparo prévio desse paciente. A atenção ao sistêmico, como é que tá? São situações que a gente tem que ver com muita atenção como é que está esse paciente e considerar a osteoimunologia.
Nem tudo são flores, a gente sabe, realmente, mas sinceramente, conseguir resolver o que dá errado é bem satisfatório. Então, assim, muitos dos meus alunos, dos colegas que me assistem, normalmente são colegas que são referências para resolver coisas que deram errado, que é para quem recebe os casos complicados da sua região. Então, quanto mais recurso a gente tiver para resolver essas situações, melhor. É, na resolução desses desafios, eu não vou dizer complicação, mas desafios, que a gente vai ter aí o maior diferencial profissional, que vai diferenciar você dos colegas aí ao redor. Então, agora eu quero colocar para vocês, eu queria fazer essa explanação sobre algumas falhas de diagnóstico, sobre as consequências disso para a odontologia. Essa é uma aula breve que ela serve para quem está pondo o pezinho na água para entender o que que é o FJJ, para quem não faz ideia do que o FJJ é, ou esse tipo de osteonecrose cavitacional, para quem já está tentando compreender, mas está tendo dificuldades. Então, ela é uma aula introdutória básica que ela atende a todos os colegas e, obviamente, a gente aprofunda isso muito mais nos nossos cursos. Então, os pilares fundamentais de qualquer uma dos meus cursos, seja da mentoria online, ou seja dos cursos presenciais, sempre vai trazer a base da osteoimunologia. Então, eu entro naquela parte básica de inflamação, básica de compreensão, porque vocês têm que saber. Por que que tem uma alteração celular? Por que que aquele osso altera? Para a gente poder entender quando que é, quando que não é. A gente trabalha muito a questão de diagnóstico e o que que a gente pode efetivamente fazer. Trabalha a técnica cirúrgica para que você não tenha intercorrências e as aplicações integradas que a gente pode fazer de outras técnicas para a gente poder evitar situações. Então, a gente trabalha muito com técnicas integrativas, PRF, ozônio, laser, outras questões que a gente pode usar para somar com a nossa odontologia clássica e realmente ter aí um resultado melhor. Isso vem na consciência, na ampliação da consciência de cada cirurgião dentista. E isso vai trazer mais resposta para os nossos pacientes. Então, o que eu posso sugerir para vocês agora, que para quem está aqui comigo, eu falei que até o final a gente ia ter aí algumas novidades, duas modalidades de aprofundamento desses temas. Uma é a mentoria online, que vocês têm acesso por 12 meses. A gente vai ter aí aulas mensais ao vivo de agora até dezembro, que essa mentoria ela já começou, mas vocês têm acesso ao conteúdo por 12 meses e todo mês eu chamo os alunos para conversar, vejo qual que é a dúvida maior que eles têm, a gente faz uma reunião ao vivo, discute caso, aprofunda tema. A gente tem na plataforma uma quantidade muito importante de base para que vocês estudem, de aulas fundamentais, tanto de diagnóstico, quanto de técnica, quanto de preparo, de análise de exame. Temos as aulas com o Dr. Lechner dentro da plataforma, então esse seria a modalidade da nossa mentoria online, que aí para o pessoal de Portugal fica muito bacana. Até ano passado, a gente teve o pré-congresso lá no Porto, no dia 5 de dezembro, foi uma tarde de base. Mas ali falta, né? Tipo, falta você aprofundar outros aspectos. Então, ali para muitos alunos, eu sugeri, não, entra na mentoria online, que ali dá para a gente aprofundar mais esses pontos. Mas tem muitos colegas que assim, eu não presto atenção no online, eu não tenho paciência, eu já comprei curso online demais, eu esqueço, eu não me acho. Para mim tem que ser presencial. Então, o presencial, depois da pandemia, ela é uma modalidade que funciona muito bem. Então, a gente sempre tem imersões, hands-ons, demonstrações da técnica para que você saia extremamente capacitado a fazer. Eu vou falar então para vocês agora dos dois formatos para que vocês possam aprofundar isso aí em Lisboa, aí em Portugal mesmo. Então, curso online.
Curso online, a gente tem curso de oftalmologia maxilomandibular. Eu coloco aqui, o Dr. Johann Lechner faz parte da nossa mentoria, então a gente tem um módulo inteiro de aula com ele, que eu já vou mostrar aqui qual que é, em que a gente tem um módulo um, que a gente fala de toda a base de osteomonologia, etiologia, morfologia, histopatológico, citocina, inflamação, adipogênese, reabsorção óssea, que você entra, mergulha no universo da osteomonologia. O módulo 2 que a gente tem as aulas com o Dr. Johann Lechner e eu, que é um resumo de toda a situação do FJOJ, da osteomologia, do Hunt relacionado ao FJOJ, as relações sistêmicas, os diferentes campos interferentes, citocinas, o TH1, TH2 bem aprofundado, relação com Covid, técnica, melatonina, vitamina D, o MindLink, caso clínico. Então, a gente tem tudo isso dentro desse submódulo dentro da mentoria online. Um módulo só de diagnóstico, que a gente fala de diagnóstico diferencial, osteonecrose por bifosfonato, diagnóstico por imagem, treinamento de DAI, com campo de interferência, prioridades, o que que você faz, como é que você conduz. Então, tudo isso está dentro do nosso módulo de diagnóstico. Um módulo só de técnica cirúrgica, para vocês refinarem, evitar, não serem vocês quem vai gerar cavitação para os outros tratarem no futuro. Então, como usar a ter uma técnica cirúrgica dentro da osteomonologia para a gente ter aí bons resultados, preparo cirúrgico pós-operatório, ozonioterapia, osteotomia, piezocirurgia, essa técnica cirúrgica reabilitadora integrativa e o pré e pós-cirúrgico dos pacientes, que a gente não faz. Antigamente, você fazia o que de pré e pós-cirúrgico? Antibiótico, anti-inflamatório ou analgésico? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vai analisar exame sérico, a gente vai ver como é que esse paciente está, a gente vai usar testes complementares, a gente pode utilizar outras técnicas para otimizar o reparo ósseo, então aqui seria no pós-cirúrgico, mas tem toda a parte de análise desse paciente, de preparo desse metabolismo. Se o nosso paciente já faz uso de bifosfonato, é aqui que a gente vai entender como é que a gente contorna essas situações. Então, a opção do online, início imediato, 12 meses de acesso. Até dezembro a gente tem reuniões mensais aí. Pessoal aqui do Brasil normalmente ganha esse livro de bônus. Aí a gente, o pessoal que for entrar somente na mentoria aí de Portugal, aí a gente vê para vocês pegarem o livro com a gente em junho, de repente, combina a logística para vocês terem acesso ao volume. Mas o presencial vai estar acontecendo dessa forma. Inclusive, se tiver um colega brasileiro nessa reunião, tem muita gente me perguntando se o Dr. Lechner no Cobic tem a ver com a gente. Não. O Dr. Lechner está vindo para o Brasil agora para participar de um outro congresso. Então, esse ano, a nossa formação com o Dr. Lechner vai acontecer em Lisboa, com os colegas da medicina dentária. Então, esse modelo que a gente fez aqui, deixa eu até deixar passando aqui. Esse modelo que a gente fez de curso ano passado aqui com o Dr. Johann Lechner, a gente vai estar fazendo agora em Lisboa. Vão ser 3 dias de curso em que a gente vai passar toda a base num dos dias. No outro dia, a gente vai fazer treinamento com vocês de técnica cirúrgica de hands-on. Vocês vão fazer treinamento de implante cerâmico também. Então, a gente vai entrar a fundo nessa parte. Vocês vão fazer o treinamento. A gente vai usar casos de prototipagem de pacientes reais com FJJ para vocês verem bem como é que é. E no terceiro dia, a gente vai estar fazendo um treinamento em que vocês vão ver demonstração de casos, vocês vão fazer o treinamento com o MindLink, que é um método complementar muito bacana e disponível para vocês da medicina dentária aí, e o cavital ultrassom transalveolar. Então, a gente vai aprofundar bem esse. Então, aqui a gente estava com o Dr. Johann Lechner ano passado aqui com a gente. E a gente vai estar com vocês aí agora em Lisboa. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Para quem, vejam bem, ano passado a gente teve essa turminha aqui, que foi o pré-congresso, era o sexto congresso da Sociedade de Medicina Integrativa, Dentária Integrativa de Portugal.
E a gente teve um dia antes de começar o congresso que a gente fez um curso aí em Porto. Esse pessoal que fez esse curso, que se inscreveu nessa turma, falem com o nosso suporte, vocês têm um cashback. Vocês têm um cashback de 190 euros para a inscrição do curso agora. Porque agora vocês vão fazer um curso diferente. Agora vocês vão fazer dia 16, 17 e 18 de junho. A gente vai ter, então, um aprofundamento, não vai ser só, a gente vai além do que vocês tiveram naquele primeiro momento, vai ser um curso completo presencial. Aqui eu estou deixando o tempo todo esse QR Code para que vocês possam fazer acesso para o nosso suporte, para os links. E tem no chat também dessa reunião um link que, se vocês clicarem, vai dar direto no nosso suporte do WhatsApp. Aí vocês falam para nós, com a nossa equipe: ah, eu já sou aluno, eu já fiz o pré-congresso ano passado, ou não, eu quero fazer a inscrição. A gente passa os links para vocês, tá? Então, deixa eu explicar como é que vai funcionar em Lisboa. Fundamentos de oftalmologia e diagnóstico. Então, a gente vai aprofundar essa parte de compreensão do nosso paciente, da etiologia, do diagnóstico diferencial, da avaliação básica de imagem, de exame laboratorial, de manejo do metabolismo, de como você lidar com esses campos interferentes. Então, isso aqui é o dia 1. Dia 1 em Lisboa, ao vivo. Dia 2 hands-on em técnica cirúrgica, então que a gente vai estar falando dos campos interferentes, das endodontias, dos implantes cerâmicos e de titânio. Vocês vão fazer demonstração, vocês vão fazer hands-on com os implantes da Patent. Vão fazer hands-on da técnica completa da FJJ. Quais seriam as melhores técnicas e abordagens complementares para a gente fazer? Então, a intenção é a gente ter, a gente vai ter uma aluna que vai estar recebendo um capital, então a gente vai ter uma demonstração desse aparelho que a turma vai acompanhar real, tá? Durante o nosso curso, então isso vai ser bem interessante para vocês verem isso acontecendo em tempo real. Então, isso vai ser bem produtivo e é uma diferença dos cursos aqui do Brasil, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o hands-on, a gente tem toda essa parte de técnica, mas aqui no Brasil a gente tem a cirurgia demonstrativa, então a gente tem ali o pessoal passando pela técnica cirúrgica junto com a gente. Aí em Portugal, a gente vai ter o treinamento do MindLink, a gente vai ter o treinamento do capital que vocês vão assistir. Então, isso é um diferencial, tanto que a gente tem colegas do Brasil que já fizeram os presenciais, que já fizeram mentoria online aqui, que estão indo para Lisboa só para fazer esse treinamento extra, porque o curso de Lisboa realmente ele vai ter esse plus, esse diferencial que a gente não vai ter aqui no Brasil. E vai ser eu e o Dr. Leckner. Então, a gente vai ter o MindLink, que é um método complementar de diagnóstico incrível para quem quer saber a porcentagem de interferência de cada elemento, a relação disso com as doenças que o paciente tem. Ele é um método baseado na kinesiologia, que ele é mais palpável do que a biorressonância, do que o BDORT, do que outros métodos complementares que a gente tem por aí. Então, eu gosto muito do MindLink, eu uso bastante na minha clínica. E para vocês da medicina dentária vai ser muito interessante, porque é muito fácil para vocês adquirirem, receber esse produto. Vocês precisam só de uma bobina e do conhecimento e fazer ali, se cadastrar para ter a mensalidade do software. Então, vocês já vão fazer esse treinamento no nosso seminário, vocês já podem sair, então, aptos para fazer a utilização do MindLink e os aprofundamentos que vocês queiram depois. Então, a gente vai ter aqui demonstração, discussão de casos, prevenção de intercorrências, manejo pós-operatório. Então, esse vai ser o nosso curso de Lisboa, tá? Então, onde que vai acontecer o nosso curso? Vamos lá. No Hotel Radisson Blue, em Lisboa. Então, a gente tem ali no dia 16, 17 e 18 de junho, tá?
A gente que está aqui no Brasil, então, por exemplo, a gente pensa, eu estou indo para Madrid fazer um congresso, que eu vou palestrar, e daí eu vou para Lisboa dar aula. Então, para a gente, essas distâncias ficam curtas. Eu sei que para vocês, às vezes, eu estou no Porto, eu estou no sul de Portugal. Mas, gente, para vocês, não fica tão difícil se a gente se programar para se deslocar e vale a pena, porque se vocês pensarem em ir para a Alemanha para fazer esse treinamento, vocês podem fazer esse treinamento lá também. Dr. Leckner, hoje ele já não está mais fazendo cirurgia na clínica dele. E lá vocês vão ter o treinamento em alemão. Então vocês têm que ter o domínio da língua. Então é bacana porque a gente vai estar com esse treinamento em Lisboa em inglês e português. Eu vou estar falando em português, o Dr. Leckner vai estar falando em inglês, mas eu vou estar traduzindo para vocês tudo que vocês precisarem. Então a gente consegue fazer uma compreensão melhor desse estudo. Então vale muito a pena à frente vocês irem para Munique fazer esse treinamento ali. Vale lembrar, ó, está incluso dentro do valor da inscrição, coffee, o coffee break da manhã, o coffee break da tarde e também o almoço. A gente conseguiu um almoço dentro do pacote. Então fica bem prático para vocês, não é tudo que, que janta, então você já economiza aí um tanto. Não está incluso a diária do hotel, tá, pessoal? Mas é a dentro do pacote do curso. Material do hands-on está incluso, material para o treinamento e o livro em português, então vai estar incluso aqui também para vocês. Então a gente tem aqui um link na inscrição. Eu vou colocar agora para facilitar. Deixa eu ver aqui se eu coloco, tá fácil para colocar o link aqui para vocês se inscreverem. Aí vocês podem falar com o nosso suporte, porque aqui tem um link a partir do Eduz, tá? Vou estar colocando no chat para vocês agora, tá? Deixa eu ver aqui. Mensagens. Então, vai ter um link pelo Eduz, mas se vocês quiserem um link de PayPal, alguma uma forma diferente, vocês podem tratar direto com o nosso suporte, tá? O curso, ele está saindo 880 euros para os 3 dias de treinamento, incluindo o livro em português. Talvez a gente tenha até um segundo livro, daí vocês vão ter acesso a 2 livros em português mais os cofres e o almoço para esses 3 dias e o material também para o treinamento hands-on. Então, vocês podem acessar esse QR Code ou os links que eu acabei. Tem 2 links no chat que foram colocados para todos ali. Um é o link direto para o WhatsApp e o outro é o link direto para a inscrição, que vocês podem fazer aqui para participar de Lisboa. Para o pessoal de São Paulo, para o pessoal aqui do Brasil, a gente vai ter um presencial comigo no dia 2, 3 e 4 de julho, que vai acontecer em São Paulo, no Itaim Bibi. Tá? Então, detalhes sobre o curso de São Paulo eu vou estar passando na próxima reunião de Zoom para o pessoal aqui do Brasil, porque essa eu queria fazer especificamente para o pessoal de Portugal, porque eu sei que o horário de vocês é péssimo, né? Vocês ficam muito tarde para nos horários que a gente faz aqui. E agora, assim, se você não tem possibilidade de se deslocar, se você não tem possibilidade de fazer o curso presencial, não fique sem aprofundar, vai para a mentoria online. Mentoria online, a gente tem alunos no mundo inteiro. Foi assim que eu comecei a ir para Portugal, por causa dos meus aluninhos de Portugal que participavam dos meus cursos online desde a pandemia. Então, hoje eu tenho mais de 7 países, né, diferentes participando dos meus cursos online. Então, isso facilita muito. E vocês podem estar participando, então, do curso online. Aqui no Brasil, ele está custando 12 parcelas de R$ 316, tá? Vocês, para em euros. Deixa eu ver. Até que até não fiz essa conversão em euros para dizer. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Vamos ver. 12 vezes 316, tá. Ele está dando uma média de 3.400 aqui, dividido por 6. Vai estar dando 500 euros, mais ou menos, o curso, a mentoria online para vocês aí. Então,
fica viável e é uma forma de vocês terem acesso a um conteúdo bem importante, tá? Então, é uma escalada, é uma questão aí para a gente evoluir dentro da profissão. Coloquei essa imagem aqui porque é difícil, mas não é impossível. E a gente fica aqui à disposição para que vocês possam aí tirar suas dúvidas, aprofundar. A minha intenção é trazer a bases sobre esse assunto. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu não achava. Hoje todo mundo já fala sobre isso, é muito bacana. Eu estou tentando ajudar a expandir as bases de consciência a partir da osteoimunologia sobre o FJJ, para que tenha assim um sentido tanto para o dentista clínico tradicional quanto para o médico dentista ou quanto para o dentista biológico integrativo, para que faça sentido a todos. Eu quero abrir para perguntas agora, deixar meus contatos aqui, e aí eu vou deixar aqui os links e eu quero abrir o chat e quero saber de vocês agora. Deixa eu ver quem, o pessoal que está aqui, o que que a gente tem de dúvidas, como é que vocês estão? Casos que vocês tenham, que vocês queiram conversar a respeito, dúvidas sobre o curso especificamente, o pessoal que não fez ainda, vocês podem usar, deixa eu ver aqui o chat. Tá. Tá, o pessoal para adquirir o livro, eu coloquei então, o pessoal daí que precisa adquirir o livro, tá? Vocês podem então fazer contato direto com o nosso suporte, tá? E a gente pode passar para vocês as informações que vocês precisem a respeito de inscrição. Ah, maravilha, maravilha. Queridos, alguma dúvida, alguma questão a mais? Senão eu vou deixar aqui mais uma vez, ó, deixa eu colocar de novo, então, no chat o link para que você pedindo aqui para o pessoal colocar o link para a gente. Então, nesse link, vocês conseguem conversar direto pelo nosso WhatsApp com a gente. Quem já fez o curso com a gente do pré-congresso, solicitem o cashback. Quem não fez ainda, negociem formato. Se vocês quiserem participar da mentoria, se vocês quiserem participar do presencial, presencial é uma excelente oportunidade. Realmente, se vocês pensarem em deslocamento, em gasto, na linguagem, para vocês irem fazer esse mesmo treinamento em Munique, é muito bacana para vocês terem isso aí em Portugal, né? O treinamento completo, com a formação, né? Para que vocês fiquem bem capacitados e tirem todas as suas dúvidas. Então, eu e o Dr. Leckner estaremos juntos no dia 16, 17 e 18 de junho em Lisboa para ministrar esse curso presencial para vocês. E tenho aí a opção da mentoria, caso vocês precisem. Sou clínico geral, consigo acompanhar o curso? Sim, Célia, sim. Inclusive, a gente tem uma, uma, uma demanda dentro dos meus cursos aqui do pessoal que não opera, mas precisa entender. Uma, porque você recebe indicações de outros colegas e você precisa saber se teu paciente tem FJJ ou não. Ou você tem uma clínica tua em que você faz os planejamentos e direciona para outros colegas para resolver. Como é que você vai saber? E muitos dentistas recebem esses pacientes já indicado, ó, vai lá que você tem nico. Você fala, mas será? Onde que tem? Estão dizendo que tem nico aqui. Você precisa saber. Então, você precisa saber se aquela endodontia que você está encaminhando para retratar, se vale a pena retratar ou não, se tem alguma questão a mais acontecendo. Você precisa saber se aquela dor atípica que seu paciente tem, ou aquele implante que ele já fez em outro colega,
se tem alguma questão. Então, você acompanha bem o curso, ele é muito útil para as outras especialidades também. O que ali na parte do hands-on, Célia, que talvez você fique mais assim, mas mesmo assim ajuda, sabe? Porque a gente vai estar fazendo, o hands-on ele vai ser bem lúdico, a gente vai estar trabalhando com os modelos de prototipagem, você consegue acompanhar, sim. Se você já faz algum tipo de cirurgia, você pode no futuro vir a fazer cirurgias de FJJ. A cirurgia de FJJ, de cavitação, ela não é uma cirurgia tão simples. É uma cirurgia que vai ser simples para quem já faz cirurgia retalho, para quem já faz implante, para quem já faz cirurgia de médio porte, para quem já faz extração de siso mais complicada, então tira de letra. Para quem não opera nada, não vai ser simples para você fazer, mas o diagnóstico é onde o bicho pega, é onde mais as pessoas têm dúvidas, é mais onde você tem as intercorrências. Então, ele vai muito bem, sim, para você ser ambientado que realmente é. Então, todo curso que eu faço aqui no Brasil, seja mentoria online ou seja presencial, normalmente a gente tem um perfil de colega que vai para aprender o diagnóstico, a entender os campos de interferência, entender essa base imune para poder fazer. Então, aproveita sim. Depois, Célia, faça um contato ali com o suporte e fale assim para a gente: olha, eu não vou fazer o hands-on, porque eu não opero. Digamos que seja esse teu caso. Eu não vou fazer o hands-on propriamente dito. Daí você consegue ali, talvez, um desconto para a tua inscrição, tá vendo? Porque daí vai ter um material que talvez você não utilize. Mas se você achar que se você já opera alguma coisa, já tem algum manejo, você pode fazer sim a parte completa, que não vai ter dano nenhum a nenhum paciente. Parte do MindLink você vai aproveitar, a parte do cavital você vai aproveitar, toda a parte operacional de preparo do paciente, com compreensão de paciente. Modelo, claro que faz, Célia. Vai ver, vai ser uma delícia. Não tem problema nenhum, né, Célia? Pode fazer. Então, pegue aqui o contato, tá? Faça contato ali com o nosso suporte, ou se você quiser, já faça a tua inscrição direto lá. Não sei, Célia, você já esteve nas minhas outras. Ai, mandei para você aqui, foi direto para você, tá? E vou colocar aqui de novo o contato do nosso suporte, que acho que o nosso pessoal já está online aqui para poder falar com vocês. Maravilha. Mais alguma questão aí, pessoal? Como é que a gente tá? Seja bem-vinda, então, Célia. Então, eu estava mostrando no começo. Deixa eu até voltar aqui, porque não ficou gravado, tá? Eu vou voltar naquele slide só porque não ficou registrado para ficar registrado aqui na aula para os outros que forem assistir depois. Disponível essa gravação. Então, assim, se vocês têm algum colega que vocês sabem que ia se interessar em participar desse curso, que não assistiu aqui, depois vocês podem encaminhar o link dessa aula, vai estar disponível por mais uma semana, tá? Deixa eu só compartilhar aqui os slides de novo, e eu quero voltar. Aqui, configurações tela, barra de tarefas, isso. Quero voltar lá no começo, porque assim, é bacana, porque há muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, eu tenho 25 anos de formada, eu estava falando um breve histórico meu para quem não me conhecia. E eu não gosto muito de ficar falando, né, de mim, mas é importante, porque às vezes o pessoal não conhece, às vezes se identifica com a nossa jornada. E eu tenho 25 anos de formada, eu sou especialista em implantes, eu faço várias conferências dentro dos implantes cerâmicos pela abordagem da imunologia. Me especializei em cirurgia avançada na Alemanha, então basicamente sou embaixadora, né, desse conhecimento da osteoimunologia aqui do ICOSIM no Brasil.
E eu estava mostrando aqui, deixa eu só colocar rapidinho aqui. Pronto, voltou. Aqui, isso. Fica o nosso começo. Só para deixar registrado rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês. Eu tenho uma vertente dentro da odontologia integrativa também, porque eu sou especialista em acupuntura, então eu trabalho com termografia, com ozonioterapia, com laser, também sou professora nessa área, mas é por isso que eu dou tanta importância dentro do pré e do pós-cirúrgico, e vocês vão ver eu falar sobre isso dentro dos cursos. Sou representante do ICOSIM Brasil, do International College of Maxillomandibular Osteoimmunology, ou seja, eu tento levar o mais fiel possível esse conhecimento que basicamente o Dr. Lechner, né, fez um aprofundamento muito grande nessa área para a gente. E nisso eu viajei, né? Eu saí aqui do Brasil, fui para a Europa, fui para a Alemanha treinar cavital, eu fiz estágio na clínica Dr. Lechner, aqui a gente estava em Bled, junto com o Dr. Lechner, a doutora Beatriz Lejune, que é uma excelente referência em imunologia. O pessoal fazendo aqui o teste do MindLink, o pessoal aqui fazendo o teste do cavital na clínica do doutor, a equipe maravilhosa que o doutor tem lá, né? A esposa e o Dr. Lechner aqui em pessoas, são queridos, meu treinamento de MindLink. Então, eu fiz aí o doutor operando. Então, eu fiz aí uns 5 anos que eu fui, acho que umas 4 vezes para a Alemanha fazer diferentes formações. Isso resultou num livro em português. Então, esse livro é uma adaptação do livro em inglês do Dr. Johann Lechner. Então, ele tem alguns itens a mais sobre imunologia, porque eu considerei ele um livro base, que aqui no Brasil a gente não tinha nada a esse respeito, então eu aprofundei a parte de revisão bibliográfica, fiz uma adaptação desse livro e a gente tem esse livro em português que eu normalmente levo e ele tem disponível em Portugal também para vocês. Já palestrei na PUC, na Universidade Católica de Portugal, ali de Viseu, congresso de odontologia integrativa da SBOSE, depois em 2 congressos, fui na OMD também, congresso básico, né, ali em Lisboa, tradicional. Participei dos últimos congressos da Sociedade de Medicina Dentária Integrativa de Portugal. Então, aqui essa imagem no meio até não é de Portugal, tá? É de Dubai, uma conferência de implantes cerâmicos, que eu estava lá em Dubai falando sobre osteoimunologia. Então, a gente tem cursos no Brasil, aqui eu tenho mais de 300 alunos já que se fizeram, a gente está na 14ª turma de mentoria online e a gente está na sétima ou oitava presencial. Então, tem que fazer a conta, que as presenciais vão acontecendo em paralelo. Essas situações. Essa aqui foi a turma que a gente teve ano passado, com o Dr. Lechner em São Paulo, e esse ano essa turma vai acontecer em Lisboa. Comentei aqui com o pessoal também, agora há pouco, que a gente fez um pré-congresso sobre osteomologia na odontologia integrativa, eu e o Dr. Johann Lechner, pré-congresso, e a gente teve ali acho que uns 15 a 20 alunos que participaram desse pré-congresso. Quem participou inscrito, se inscreveu para esse curso, pode ter o seu cashback, vai ter um cashback de 190 euros para inscrição, então vai ter aí um plus. Aluno sempre tem aí algumas facilidades. Para isso, vocês precisam só acessar a gente via suporte, falar, eu participei já do pré-congresso e eu gostaria de fazer, então, esse aprofundamento na turma de Lisboa, que vai acontecer 16, 17 e 18 de junho. A gente tem, então, o livro em português que vocês vão ter direito, né, nessa formação. Então, esse livro aqui, capa dura, 400, lá vai, cacetada, páginas. E a gente tem aí uma possível novidade em publicações em português que eu vou estar levando, e se elas estiverem disponíveis no curso, vocês terão também acesso a esses livros, porque eu considero um material didático para você poder mostrar para o paciente. Então, a gente tem o livro básico, né, que é o de osteonecrose cavitacional. Esse aqui é um livro básico
né? Que a gente tem aqui osteomologia, a gente tem inflamação, a gente tem HANTs, a gente tem as relações sistêmicas, tem a parte de diagnóstico, e a gente tem também aí uns livros que vão ser mais rápidos, que é para você fazer um acesso rápido, para mostrar para o paciente um caso, ter uma evidência científica, então vai ter aí algumas novidades que vocês vão ter. Não vou dizer já, porque eu não estou com ele aqui, mas vai ser aí um plus que vocês vão ter também. Pessoal, alguma dúvida a mais? Eu vou fechando o chat aqui. Tânia, Célia, fizeram contato, já deram um oi lá para o nosso suporte. Não percam. Deixa eu ver se você vai pedir aqui. Não deixem de fazer contato com a gente com o WhatsApp, porque senão a gente não vai saber como fazer o contato com vocês. Já fez o contato? Maravilha, Célia. Maravilha. Então, e você, tanto a Célia quanto a Tânia que estão aqui são de Portugal ou são do Brasil? Só. Célia, você é do Brasil ou você é de Portugal? Me conta. Isso é importante. Célia. Então você pode. Célia, então é o seguinte: ah, temos duas opções, né? O curso de Lisboa é em junho e a gente tem em julho, 2, 3 e 4, o curso em São Paulo. Que daí é São Paulo, fica mais prático para você. Isso aí, São Paulo. São Paulo você vai fazer daí o hands-on, você vai acompanhar, vai ter todo o... Você não vai ter a demonstração do cavital, mas a gente vai estar falando do MindLink também, só que ele não é tão direcionado para isso, mas você vai ver, aqui daí tem a parte demonstrativa de cirurgia, eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente, os dois cursos, mas são 3 dias intensos que você sai bem capacitado. E outra coisa, se você se inscrever para o presencial te dá acesso à mentoria por 6 meses. Então, você tem a oportunidade de aprofundar, rever, ter acesso ao conteúdo da plataforma também. Então, a gente fez um combo. Tânia, você está em Lisboa. Opa, Tânia. E você, Tânia? Me conta. Você já teve algum caso de FJJ na sua clínica? Você já conhecia esse tema? Isso já tem alguma relevância para você? É a primeira vez que você está ouvindo falar? Depois dá um oi também. Deixa eu colocar aqui, Tânia, para você dar um oi para a gente no WhatsApp, para a gente ficar com contato. Eu não sei se você já está nos nossos grupos ou se você viu no Instagram. Eu vou colocar aqui para todos de novo. O link para você falar com o WhatsApp, tá, Tânia? Dá um oi, clique ali. Você que está em Lisboa, Tânia, dá um oizinho para gente no WhatsApp e faz um contato direto com a nossa equipe. Ou, se você desejar, você já pode se inscrever diretamente no curso agora de Lisboa, né? A gente vai ter ali uma quantidade limitada. A diferença que a gente tem no curso presencial com o online é esse, né? O presencial a gente tem tanto de pessoas que cabe na sala, né? Então, a gente vai ter 25 vagas, a gente já tem aí, acho que uma metade dessas vagas preenchidas, a gente espera até o final dessa semana já preencher todas as vagas. E o online não, o online ele sempre cabe mais gente, né? Sempre dá. Você já faz ROF, já foi com congresso de integrativa, interessa. Maravilha, Tânia. Você deu um oi já lá no WhatsApp para a gente ficar com o teu contato? Se não, porque o problema do Zoom, qual que é? O pessoal se inscreve no Zoom, a gente fica com o e-mail de vocês, mas fica sem o telefone. O WhatsApp ele é bem prático, né? Então depois não deixe de dar não esqueça de dar um oizinho nesse link do WhatsApp que eu coloquei ali. Ou se você tiver mais fácil, eu vou colocar aqui o QR Code rapidinho. Colocar aqui o QR Code para a tela final. Nossa, pera lá. Uma tela cheia de informação aqui.
botar o QR Code, que às vezes o QR Code facilita, dependendo onde vocês estão, né? Tela, barra de tarefas. Deixa eu só colocar lá bem rapidinho. Ó, e hoje a gente passou também. Daí o que que eu posso fazer, se vocês quiserem, que ajuda a passar esses dois artigos que eu mencionei aqui, tanto do IALMT quanto aquela revisão. A gente pode passar por WhatsApp para vocês, deem um oi lá, que daí a gente manda o artigo e dá para mandar o programa também dos cursos por lá. Fica mais fácil. Ó, vou deixar aqui então suporte. Opa, opa, volte aqui. Isso. Que daí esse QR Code ele dá direto com o nosso suporte. Vocês podem falar conosco lá, deixar aqui para finalizar. E daí, Tânia, não deixe de fazer contato. Então, pessoal, 5:30, acredito que a gente já percorreu alguns aspectos bacanas, já consegui encaminhar vocês. Amanhã vocês vão estar recebendo o link por e-mail dessa gravação de hoje, vai estar disponível por uma semana, se vocês quiserem convidar alguém a, ou tiverem qualquer dúvida com relação à inscrição de vocês, a gente vai ajudando vocês a concluir tudo. Eu vou ficando por aqui, então, agradeço a presença de todos, pessoal que está assistindo ao vivo, o pessoal que vai assistir depois essa gravação, e eu e a minha equipe de suporte ficamos à disposição para vocês. Célia, o link está aqui, ó, veja, peraí. O link para fazer a inscrição, Célia, você diz? É. Se aproveitem que eu estou aqui para fazer as perguntas. Então, no Whats, a equipe do suporte passa tudo certinho. Ó. Envia o link com as informações que tá. Ah, dos cursos de hoje. Sim, chegam. E tem aqui, até se vocês quiserem, eu vou passar uma coisa bem rapidinho. Deixa eu só copiar aqui o contato da doutora Tânia, para a gente não perder o contato depois. Passo por e-mail para você. Tá. Deixa eu compartilhar aqui uma outra página. Eu tô com a minha página básica de internet, até ela tá atualizada. Eu vou compartilhar, abrir ela aqui, osteoimunologia.com.br. Nessa página, a gente tem opa, a gente tem aí um resumo. Ué, o que que aconteceu que sumiu a página de lá? Deixa eu entrar dentro. Não, é osteoimunologia.com.br aqui. Isso. Isso. Ele não está atualizando. Tá. Depois eu mando para vocês nos grupos, mas normalmente na página osteoimunologia.com.br a gente tem lá o resumo de todos os links que vocês possam precisar, mas a gente manda depois tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail, o que fica mais prático, vocês se comunicam com a gente vai mandando, tá? Ah, deixa eu pegar o e-mail da série aqui também, pegar o e-mail de vocês que estão passando aqui, para não ficar nada sem, não ficarmos sem contato. Muito bem, queridas. A gente vai conversando depois na sequência, vocês vão conversando com o meu suporte aqui também. Queridas, fica aí meu abraço, então espero vê-las em breve nas nossas próximas formações, seja online, seja presencial. Grande abraço para vocês e até breve, então.